Fala turma, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ver na aula de filosofia o mito, certo? A gente vai fazer uma pequena introdução ao mito, né? E depois a gente vai ver ele mais profundamente, né? Quando a gente for falar realmente sobre mitologia grega, né? Mitologia nórdica e etc. Mas hoje a gente vai ver uma pequena introdução sobre o que define esse mito, certo? Ele vai dar continuidade em um próximo bimestre. Eu acho que no quinto capítulo do nosso livro, se eu não me engano. Mas a gente vai estar vendo já hoje uma pequena introdução a esse mito, certo? E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, né? Arejado e silencioso. Ter perto de vocês seus materiais didáticos, caneta, lápis, livro para não levantar, fones de ouvido e vamos para a aula. Filosofia sexto ano, mito. O mito e a filosofia. Mito, do grego mitos, é uma narrativa tradicional cujo objetivo é explicar a origem e a existência das coisas, né? Então, quando a gente fala em mito, a gente já associa, já atribui a parte, né, da divindade, né? A filosofia, ela tendo origem na Grécia, ela parte, né, a explicar todas as coisas, né, a partir da origem dos mitos, né? Então lá a gente ia ter a mitologia grega e as diversas formas, né, de explicar o sol, o dia, a noite, né, utilizando-se, né, desses mitos, né, desses deuses, desses seres, né, e a existência de todas as coisas a partir deles. Então diz assim, ó, esse foi o recurso utilizado durante anos para explicar tudo o que existe no universo, né? Então eles utilizaram lá na parte da filosofia que é chamada de pré-socrática, né? Que o Sócrates ele foi o pai da filosofia, então antes foi chamado de pré-socrática essa parte, né, da filosofia. E essa parte ela usava, né, para explicar as coisas, os mitos. Então ele diz assim, esse foi um recurso utilizado durante anos para explicar tudo o que existe no universo. Né? Dessa forma foram criados mitos para explicar a origem dos homens, dos sentimentos, dos fenômenos naturais, entre outros. Né? Quando tinha um tsunami, né? Foi Poseidon que jogou na gente essa onda. Quando tinha um trovão muito forte, foi Zeus que quis derrubar aquela rocha com um trovão, etc. Né? Então o mito era considerado uma história sagrada narrada pelo Rhapsody, que supostamente era a pessoa escolhida pelos deuses para transmitir oralmente as narrativas, né? Então ele fala assim, o fato de o narrador advir de uma escolha divina atribuía ao mito o caráter de incontestabilidade, né? Ou seja, eles achavam assim que aquilo dali era definitivo, né? E que ninguém poderia ir contra, né, aquela história, aquela narrativa, né, que aquilo dali era a única forma de explicar realmente os fenômenos da natureza, né, e as coisas como assim eram, pois os deuses eram inquestionáveis. Ó. Importa referir que, além de explicar as origens, a mitologia, o conjunto dessas histórias fantásticas desempenhava um papel moral. Esse tipo de narrativa era pertinente para responder aos questionamentos até que, a partir do século VII a.C., as explicações oriundas dessas histórias iam deixando de satisfazer os primeiros filósofos gregos, né, os pré-socráticos. Então, os pré-socráticos eles começaram a abrir, né, os horizontes deles para verem, enxergarem outros tipos de teorias, outros tipos de definições, né? Que foi quando a filosofia deu aquele baque, né? Que as pessoas começaram mesmo a estudar e a procurar, a buscar respostas verdadeiras para as coisas, né? Então eles pararam de acreditar naqueles deuses deles, né? E foi aí que deu a segunda parte da filosofia chamada de socrática, né? Assim, o mundo começava a ser investigado através da razão
priorizando o natural em detrimento do sobrenatural. Começando a fazer uso da razão, os filósofos não acreditavam nos mitos e exigiam comprovações, né? Então foi aí que quando eles começaram a querer provas de tudo, né? Foi quando deu-se a parte do materialismo. Surgimento da filosofia. O surgimento da filosofia se deu na Grécia, mais precisamente com a formação da polis, cidade, né? Estado grega. Lá os cidadãos discutiam política em público, tentando chegar à melhor forma de organização da sociedade. Aí aqui a gente vai ter uma tabela que tem umas pequenas diferenças entre o mito, né, e a filosofia. Então a gente vai ver assim, ó. Mito, fantástico, imaginário. Filosofia, verdadeira e real. Mito, sobrenatural. Filosofia, natural. Mito, inquestionável. Filosofia, questionável. Mito, fantasia e incoerência. Filosofia, razão e coerência. Mito, irracional. E filosofia, lógico. Então a filosofia ela era de contra toda essa ideia do mito, né? Tudo que tinha de base que definia o mito, a filosofia era o contrário, né? Ela queria provas, ela usava de questionamentos, né? Ela utilizava a razão ao invés de fantasia, né? de definições divinas e etc. E deixo para vocês uma atividade, né? Vocês vão pesquisar e escrever no caderno de vocês sobre mitologia grega, né? Agora sim a gente vai começar a entrar no tema, né? E eu quero 20 linhas sobre mitologia grega, certo? Pode pegar de um livro, pode pesquisar, vocês vão ficar bem à vontade, certo? Mas eu quero também que dessas 20 linhas, 10 sejam pesquisa e 10 sejam opinião de vocês, né? Então vocês vão dar a opinião de vocês sobre a mitologia grega. O que vocês achavam da mitologia grega, né? Dos seus fundamentos, né? E também podem estar descrevendo apenas deuses que vocês acham interessantes que devem ser citados, certo? Lembrando que é mitologia grega, não nórdica, né? Vamos botar o Thor aí no meio que não tem nada a ver, né? O conteúdo da nossa aula pode estar sendo acessado em escolapequenospassos.com.br. Sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Deixem um like no vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu!